A linha do tempo da discriminação racial no Brasil é um retrato complexo de séculos de opressão e luta por direitos. Para entendermos essa realidade, vamos explorar o contexto histórico que moldou as vidas dos grupos étnicos raciais em nosso país, desde os primeiros momentos da colonização até os desdobramentos que moldaram a sociedade que conhecemos hoje. À medida que investigamos a história, descobrimos como a escravidão, a exploração de africanos e as lutas por liberdade moldaram profundamente o Brasil. Desde o período colonial até os primeiros anos da independência, essa narrativa complexa lança luz sobre as raízes da discriminação racial que ainda enfrentamos. Estima-se que ao longo desses 3 séculos, cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil para serem escravizados, das 13 milhões de pessoas que foram retiradas do continente africano. Se eu pudesse dizer um grande impacto que nós tivemos é a cidadania, a construção da cidadania. A gente vai demorar ainda muitos anos ainda para conquistar. A Constituição de 88 é um caminho para a construção, mas simplesmente a própria escravidão, os modelos de dominação que tivemos no Brasil, considerando os escravos como objetos, é o que não fez desenvolver no Brasil um espírito de cidadania pleno. Então, mesmo com a desintegração legal da escravidão, depois da assinatura da Lei Áurea em 1888, não houve uma mudança drástica na posição da população negra livre. Ou seja, nós herdamos o antigo sistema de estratificação racial e a subordinação do negro. O racismo, então, como um ato isolado, ele não existe. De acordo com o atual ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil, o professor Silvio de Almeida, o racismo está na gênese da nossa sociedade como parte integrante tanto da sua organização como da sua funcionalidade. Em 1822, o Brasil se tornou independente e em 1824 promulgou a sua primeira Constituição Federal. No entanto, a escravidão continuou sendo legal no país e os negros continuaram sem nenhum tipo de liberdade. Atualmente, a discriminação racial no Brasil é estudada profundamente. No Brasil, as conquistas por direitos destinados a proteger grupos étnicos raciais vulnerabilizados representam um avanço recente, porém insuficiente para eliminar a desigualdade racial. Com 56,1% da população nacional, a população negra, entre pretos e pardos, ainda enfrenta desigualdades alarmantes, compreendendo 75% das pessoas vivendo em situação de pobreza e recebendo menos da metade do salário de homens brancos em funções similares. A luta pela equidade racial é urgente. Temos que ter em mente que existem medidas práticas e legais para o combate da desigualdade social e a promoção da igualdade. Vou me ater aqui em medidas recentes adotadas no Brasil no campo da segurança pública e da educação. No âmbito da segurança pública, existem ferramentas de denúncia contra o racismo. Por exemplo, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que ela ficou conhecida como Lei K.O., em homenagem ao autor Carlos Alberto de Oliveira. A legislação ela define como crime o ato de praticar, de induzir, de incitar a discriminação e o preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Nós precisamos conversar sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena, africana e afro-brasileira nas escolas, nas licenciaturas na área de humanas. E também sobre a lei de cotas. A aplicação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, elas versam sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas públicas e particulares do sistema de educação básica no país. Devem ser abordados em sala de aula, então, a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. A lei de cotas, de número 12.711, ela foi promulgada no dia 29 de agosto de 2012 e ela garante a reserva de 50% das vagas nas universidades e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio para pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de escola pública. As medidas elas geram um impacto direto na vida da população negra e a maior delas é uma garantia mínima de vida, de proteção de vida. Além disso, auxiliam na formação educacional e acadêmica por meio da lei de cotas, que toca nos espaços de poder e de produção intelectual das elites brancas. No Brasil republicano, a luta por direitos étnico-raciais é uma jornada persistente. Apesar dos avanços e das legislações pró-inclusão, como a lei de cotas, a discriminação e a desigualdade continuam sendo desafios presentes. Movimentos sociais desempenham um papel fundamental na busca por igualdade de oportunidades e no combate ao racismo. No entanto, as conquistas iniciais, que só começaram a surgir a partir de 1934, foram apenas os primeiros passos em direção a uma sociedade verdadeiramente equitativa. As pessoas, nos últimos anos, elas têm se identificado mais, se autodeclarado negro, O que nós víamos dos censos
censos anteriores eram pessoas que tinham vergonha, né, de falar que era negro, que falar que era indígena. E um outro dado muito importante que eu acho legal trazer para o debate, o reconhecimento das comunidades quilombolas, que faz parte da resistência do Brasil. Eu acho que o espírito quilombola não é somente de preservação da cultura, é também um indicativo de como lutar. A luta dos quilombolas do Brasil, de resistência, de manutenção da sua própria cultura. E é o legal que nós começamos a enxergar no censo de 2022 que nós temos no Brasil 1,3 milhão de pessoas vivendo em quilombolas, né, em comunidades quilombolas. Isso é importante para que a gente comece, é uma população significativa, e que a gente pode começar a trabalhar também com elas e para elas, por elas e com elas. As conquistas por direitos que visam proteger os grupos étnicos raciais vulnerabilizados no país, apesar de representarem um grande avanço, são recentes e insuficientes para eliminar a desigualdade racial no Brasil. Todo o contexto histórico comentado produziu efeitos que são sentidos até os dias de hoje e evidenciam a vulnerabilidade socioeconômica desses grupos. Essa herança histórica continua a moldar as lutas e desafios enfrentados pelas comunidades étnico-raciais em nossa sociedade contemporânea. Bom, o meu corpo, enquanto uma mulher negra, também é atravessado pelo racismo. Essa luta não vai ser vencida se apenas a população negra carregar sozinha o peso de ser livre pelos entraves da cor. Por isso, a população negra ela tem que estar atenta aos seus direitos, ao letramento racial e como fazer parte de coletivos e movimentos sociais e raciais que possam nos acolher. Eu sou porque nós somos, e como já dizia o Emicida, tudo que nós tem é nós. Nós queremos apenas a igualdade e temos força para isso. E você, pessoa branca, saiba da sua responsabilidade. A população branca, ela possui uma responsabilidade maior do que apenas condenar o racismo. Vocês precisam se posicionar e agir contra ele, utilizando seus privilégios para combater e cobrar ações por igualdade. O privilégio branco, ele garante melhores oportunidades de emprego, de educação, de ascensão social, de segurança e de qualidade de vida. Isso não significa que os brancos não sofram, não passam por dificuldades, apenas que a cor de pele não dificulta ainda mais a vivência e não te mata. Ao investigarmos a linha do tempo da discriminação racial no Brasil, descobrimos as raízes profundas dessa complexa realidade, desde os tempos da colonização até os dias de hoje. A opressão e as lutas por direitos moldaram a história do nosso país. Embora tenhamos avançado, a luta por equidade racial é urgente. A população negra enfrenta desigualdades alarmantes, vivendo em situações de pobreza e recebendo salários significativamente menores em comparação aos brancos. Movimentos sociais desempenham um papel crucial na busca por igualdade de oportunidades e no combate ao racismo, mas a herança histórica ainda se faz sentir em nossa sociedade.